A revista Science publicou recentemente o maior estudo sobre disseminação de notícias falsas já realizado. Os pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, concluíram que as notícias falsas se espalham 70% mais rapidamente do que as verdadeiras e alcançam mais pessoas. De acordo com o estudo, quando a notícia falsa é relacionada à política, ela se espalha em uma velocidade 3 vezes maior. Como combater as fake news? Quais são as ameaças dessa prática para a nossa sociedade? É isso que vamos debater no programa de hoje. Para discutir as fake news, nós convidamos a Natália Leal, que é diretora de conteúdo da agência Lupa, e o Marcelo Vitorino, que é professor de marketing político. Eu quero agradecer aos dois e já começo perguntando para você, Natália, a questão que foi colocada nessa pesquisa a qual eu acabei de me referir. Na sua opinião, por que as notícias falsas, as fake news, se espalham mais rapidamente? Por que se espalha muito mais rápido? Porque a desinformação, o que a gente costuma chamar de notícia falsa, muitas vezes está muito ligado a desejos, a valores pessoais e não somente a uma questão jornalística. Eu costumo dizer que a gente encara muitas vezes a desinformação como um problema jornalístico, mas a desinformação ela é um problema da sociedade, né? Ela é um problema que tem cunho sociológico, que tem cunho antropológico e até ligado a questões psicológicas. Mais recentemente, a gente tem alguns estudos que falam até de formações biológicas, de reações químicas, de estruturas químicas no cérebro da gente que facilitam essa disseminação, a gente acreditar em desinformação e daí passar isso adiante, né? E a gente também tem um problema muito grande no Brasil e em outros países de uma falta de conhecimento do ambiente digital, né? Uma falta de conhecimento de quais são os perigos de se estar nesse ambiente, das pessoas transitarem por ali achando que esse é um espaço público, que na verdade não é, né? A gente sempre deveria lembrar que as plataformas, elas são entes privados, elas são empresas, então todos esses lugares onde a gente tem perfis, eles são geridos, né, de acordo com algoritmos que têm aí um cunho mais comercial e que estão ligados a questões empresariais e, portanto, não são esse espaço público que a gente tem, como ir à praia ou sentar e conversar com os amigos, né? Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado. Falta muito também uma alfabetização midiática, uma educação midiática para que a gente consiga combater a desinformação lá onde ela começa de fato. Vitorino, recentemente, de alguns anos para cá, nós temos visto análises que tributam às fake news os resultados de certos eventos políticos. Por exemplo, o Brexit na Inglaterra, a própria eleição do Donald Trump. Muitos analistas dizem que houve uma influência grande das fake news por meio das redes sociais. Você que é um professor de marketing político, é experiente nessa área, já trabalhou em campanhas, você acredita que, de fato, as fake news têm esse poder? De fato, as fake news hoje são um fator decisivo em determinados eventos, sobretudo na política? Olha, Ronaldo, eu acredito que sim, até porque as eleições, principalmente as principais, as majoritárias, elas estão sendo definidas por uma margem muito pequena de diferença de votos. Então, não são eleições que o primeiro colocado ganhou com 70% e o segundo ficou com 30%. São eleições que muitas vezes você tem uma diferença ali de 5%. Aí fala, não, mas 5% é muita coisa. Não é, porque quando num segundo turno, 5% significa uma diferença de 2,5% dos votos. Porque se um candidato ganha 2,5%, o outro cai 2,5%. Então, num cenário em que você está contando os votos para definir quem vai conduzir uma nação ou um governo que seja estadual, você ter uma influência que seja de 2% é muita coisa. Então, claro que isso ele não é o único fator que define uma eleição, mas é aquele pouquinho que faltava, sabe? Às vezes, para um candidato ganhar, ele pode acabar levando, sim, usando fake news ou até outros fazendo fake news para lhe prejudicar. Tem casos diferentes, como lá nos Estados Unidos, você teve uma influência de macedônios, ou seja, não era nem no território americano, não era influência de um candidato adversário, era influência de um grupo comercial que lucrava com notícias em favor do Trump.
Então, a gente, além de lidar com a disputa do campo eleitoral, a gente tem que lidar com as influências de interessados em propagar fake news. Natália, você é da agência Lupa, uma agência que faz checagem de notícias, né? Vocês checam as fake news. Como é que se constrói uma fake news? Quais são os elementos que existem numa notícia falsa, dessas que são espalhadas pela internet ou pelo WhatsApp? A gente observa, Ronaldo, alguns elementos muito comuns, assim, quando a gente fala em termos de estrutura de texto, né? A gente tem normalmente alguns gatilhos, a gente tem pedidos de compartilhamento muito urgentes, a gente tem palavras como exclusivo, se você não compartilhar, ninguém vai saber. Então, normalmente, a desinformação, quando ela vem nas redes sociais, ela sempre pede essa ação de quem está em contato com aquela desinformação, né? Então, isso é sempre um ponto de atenção, assim, quando a gente faz esse tipo de monitoramento. Outro ponto que eu já mencionei, mas que eu acho importante a gente sempre tratar, é que essas peças de conteúdo desinformativo, elas normalmente estão ligadas a coisas que são muito caras às pessoas, né? E que se conectam com desejos e com valores muito pessoais. Então, a gente vê coisas muito polêmicas, assim, sendo tratadas nesse tipo de peça de desinformação. Então, a gente vai tratar de temas como religião, de questões relacionadas a costumes, de questões relacionadas à segurança pública, hoje muito no Brasil, e é óbvio que daí a gente também, olhando para o cenário brasileiro, a gente não pode deixar de mencionar o fato de que a pandemia se transformou muito num tema, né, para peças de desinformação, e tudo isso, dentro da polarização política que existe no Brasil hoje, acaba carregando um pouco de cunho político também. Então, muitas vezes o que a gente observa nesse monitoramento e observa nessas peças que são construídas com esse objetivo de desinformar, é que o grande objetivo, a grande coisa no meio disso tudo é colocar as pessoas em lados opostos. Então, se eu acredito naquela informação que está vindo naquela peça, significa que eu estou de um lado. Se eu não acredito, se eu questiono de alguma forma, eu estou de outro. E isso acaba criando uma dinâmica na sociedade que cria embates constantes alimentados por esse tipo de peça desinformativa. E por elas terem esse tipo de gatilho, essa necessidade de compartilhamento, essa busca de colocar as pessoas todas no mesmo lugar, o que atende muito à nossa necessidade de pertencimento, isso tem um potencial de viralização que é quase impossível de combater. Vitorino, no ambiente político, você acha que existe um mecanismo estruturado de formulação e disseminação de fake news? Ou essas coisas acontecem improvisadamente, por acaso? A gente pode imaginar que nas campanhas políticas, por exemplo, existe ali o departamento das fake news. Como que isso funciona nesse ambiente? Bom, você tem duas coisas diferentes. A gente tem, sim, o movimento espontâneo que vem da população pelo desejo de compartilhar algo que vá ao encontro da sua crença. Então, a fake news, para ela ter uma propagação, ela tem que encontrar dentro do espectador algo que ele acredite ser verdade. Mesmo que não seja, aí não tem problema nenhum. Mas ali ele vai ter a confirmação daquilo que ele acredita, mesmo que sem fonte alguma, e ele faz questão de repassar. Isso pode acontecer de forma espontânea? Pode. Agora, claro que existem departamentos em algumas campanhas que são feitos com o único intuito de disseminar não só fake news, mas como atos de hostilidade aos outros candidatos. E aí é preciso deixar claro até. Muita gente acha que a fake news ela é feita basicamente para projetar uma mentira sobre alguém. Quando, na verdade, o que nas campanhas eleitorais se faz é tomar o espaço do debate. O problema da fake news na comunicação política é que num processo eleitoral você tem dias contados. Vai chegar determinado dia, acabou o processo eleitoral e não adianta. Se você não falou o que você tinha que falar, você perdeu o tempo. Então, um candidato pode querer prejudicar o outro, não só fazendo uma fake news para imputar de fato um juízo de valor, mas basta levar a dúvida. Quando ele leva a população a dúvida sobre o procedimento, sobre a vida de outro candidato, esse que foi afetado tem que parar de fazer campanha para se defender. Então, o problema da fake news não é só fazer um juízo de valor,
ele evita com que o debate político aconteça. E aí quem sai perdendo é o cidadão. Assim, em vez do candidato estar explicando qual é a proposta dele ou de onde ele vem, ele está tendo que explicar, justificar uma mentira que foi dita a seu respeito ou a sua candidatura. Então existem departamentos, sim, em campanhas que são feitos com essa finalidade. E aí não é essa fake news bobinha de repasse para 20 pessoas, senão alguém vai morrer, ou se você não vê esse vídeo agora, você nunca verá mais. Aí são fake news bem construídas, que tem que ter um pouco de verdade. Aí não é uma fake news completa, ela não pode ser uma fantasia. Ela tem que ter alguma coisa que o eleitor olhe e fale, não, isso aqui eu sei que é verdade, então o resto deve ser. Natália, a gente percebe que os veículos de comunicação, né, o jornalismo profissional se despertou para isso. Hoje, os próprios veículos fazem a checagem da notícia falsa, informam isso para os seus leitores, telespectadores, além das agências independentes, como é o caso da agência Lupa. Você acha que esse trabalho de checagem, de disseminação da checagem, está dando resultado? Tem ajudado a diminuir a crença nas notícias falsas? Qual a sua avaliação sobre isso? Se eu disser que não, Ronaldo, estou jogando contra mim, né? Mas, assim, preciso sempre olhar como na perspectiva de quem gere um negócio, né, relacionado a isso. Eu acho que sim, a gente tem um impacto positivo, né? Eu acho muito interessante isso que o Vitorino traz do controle da narrativa, porque realmente a desinformação ela não é só a calúnia, a difamação, que hoje a gente até consegue colocar dentro, né, do nosso arcabouço jurídico aí, mas a gente tem esse espaço do debate que fica prejudicado pela desinformação. E eu acho que quando a maioria dos veículos jornalísticos consegue olhar para isso, a gente ganha como sociedade, porque a gente coloca essa discussão em pauta e acaba criando, né, uma ideia nas pessoas, criando um conhecimento um pouco maior sobre o que é esse momento que a gente está vivendo, qual é o grande problema da desinformação e que isso prejudica a nossa vida em diversos campos, porque não é só a mentira deslavada, a gente tem muitas questões que são tangentes a informações verdadeiras, mas que distorcem a narrativa, e isso tudo distorce também o debate público, né? Então, quando a gente tem grandes plataformas jornalísticas do Brasil se dedicando a isso, como é o caso do Estadão, que tem uma unidade de verificação chamada Estadão Verifica, ou mesmo o Grupo Globo, que tem o Fato ou Fake, eu acho que isso entra na vida das pessoas mais facilmente, né? A gente não tem, assim, a esperança... Eu sou bastante pessimista com relação a isso, não queria dar esse toque tão pessimista, mas, né, já que tu perguntou... eu acho que a gente nunca vai conseguir equilibrar de fato as coisas, sabe? A desinformação, é impossível a gente combater a desinformação totalmente só fazendo checagem e mostrando que as informações são falsas. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais essa discussão fizer parte do debate e quanto mais atentas as pessoas estiverem para isso e elas aprenderem a identificar esse tipo de coisa, mais a gente vai ganhar. Por isso que a Lupa também atua muito no sentido da educação. A gente também tem um braço de educação midiática, a gente tenta fazer campanhas de conscientização, conta muito com entidades públicas, com instituições públicas para fazer isso, porque é muito importante que as pessoas estejam atentas, mais do que elas aprenderem a checar, ou que o jornalismo profissional ensine como checar as coisas. Eu acho que é importante a gente colocar a discussão na pauta. E isso eu vejo que o surgimento das plataformas de checagem no Brasil impulsionou, porque outros veículos jornalísticos também têm se dedicado a essa prática e têm conseguido colocar isso um pouco mais na cultura dos veículos e até na cultura de consumo de notícias da nossa sociedade. Essa questão, eu só vou até complementar a fala da Natália, se me permite, porque assim, hoje, quando nós vamos fazer uma campanha eleitoral, nós temos que ter uma área dentro dos sites dos candidatos de combate ao boato. Sim, eu fiz uma análise também de todos os órgãos legislativos, dos principais órgãos legislativos no mundo, e o Senado brasileiro, por exemplo, é o único que tem uma área de checagem de fatos, para ter uma ideia de como isso tomou espaço. E você acha, Vitorino, que o jornalismo profissional também tem esse papel? Quer dizer, o jornalismo profissional também tem que entrar nessa luta e ele tem credibilidade para isso?
Olha, tem uma teoria que as notícias moldam a nossa realidade. Então, eu acredito nessa teoria. Quer dizer que notícias falsas vão levar a gente para uma realidade alternativa. Então, eu entendo que, como bom papel do jornalismo profissional, existe o combate à notícia falsa. E aí, inclusive, também a parte da notícia que está descontextualizada. Porque tem uma parte que nós sofremos em campanhas eleitorais, um site foi lá e publicou um processo a respeito de um político. O processo evoluiu, o político foi absolvido, o processo foi arquivado, alguma coisa parecida. Aquela URL em que ele foi acusado, ela continua intocada e ninguém muda aquilo. Ninguém vai lá e atualiza aquela informação. Aí aquela informação é tirada do contexto, como se ela não tivesse sido atualizada, e ela é disseminada. É uma fake news? Não, não é uma fake news. É uma informação fora de contexto ou desatualizada. Então, nesse ponto, eu acho que o jornalismo profissional precisa também começar a evoluir. Falar, olha, a gente tem que atualizar as matérias, porque as nossas matérias, fora de contexto, são utilizadas de forma indevida. É interessante. Queria só complementar pode uma falar, coisa, Natália. Ronaldo, que acho que é importante para o jornalismo profissional também parar de se enxergar como um mero reprodutor de fatos ou reprodutor de falas, né? Um dos problemas que a gente enfrenta muito hoje dentro do jornalismo tradicional é esse título diz fulano, por mais absurdo que for o título, né? Então, esse jornalismo declaratório, esse jornalismo que se apoia no que fulano disse ou no que Beltrano disse, para, de uma certa forma, lavar as mãos e não ter esse comprometimento de dar o contexto ao leitor, não pode mais ter espaço no Brasil, não pode mais ter espaço em lugar nenhum, porque isso não é contribuir com o debate público, né? Não é a gente dar informação de qualidade para a sociedade. Quando a gente se apoia nesse tipo de coisa, em busca de cliques, em busca de page views, de mais audiência nos sites, isso prejudica a credibilidade do que a gente está fazendo. Então, acho que sim, a imprensa brasileira ela tem um pouco de responsabilidade. Eu sinto que a imprensa brasileira ficou um pouco perdida ali entre o final dos anos 90 até 2010, por aí 2013, vamos dizer, quando a gente tem aí o início do junho de 2013, né, dos protestos que acabaram culminando no impeachment da ex-presidente Dilma. Então, eu acho que agora a imprensa brasileira começa a olhar para essas coisas com um outro olhar, um pouco mais responsável e fazendo mais parte da sociedade e não sendo apenas uma espécie de vertical do debate, porque o jornalismo também tem muito isso, né, de não ouvir o debate que está na rua e querer se impor. E nesse momento que a gente está vivendo com plataformas de redes sociais, com as pessoas cada vez querendo menos intermediários nessa conversa, o jornalismo precisa se inserir nesse debate e não somente ditar o debate. Então, eu acho que é importante ter essa reflexão também, porque isso, se a gente não se coloca nessa posição, isso contribui para a distorção da narrativa e para a disseminação de desinformação. Porque se o jornal dá como destaque uma fala de alguém, de alguma autoridade, sabendo que aquela fala é falsa, ele está contribuindo para disseminar uma notícia falsa num veículo profissional, né? Você tem um jornalismo opinativo ainda, né? Porque eu vejo jornalista, às vezes, fazendo uma opinião, e é uma opinião que a gente sabe, né? Você tem, hoje, com esse problema da pandemia, você tem comprovação científica, e o jornalista vai lá e faz um opinativo. Vitorino, o governo britânico ele abriu uma consulta pública para revisar a legislação deles lá de segredo de Estado, uma legislação antiga. Uma das propostas que está sendo feita nessa consulta que acontece agora é criminalizar as notícias falsas. Eu pergunto para vocês dois, começando pelo Vitorino, vocês acham que a atuação no âmbito das leis, até criminalizando certas práticas, é necessária e pode ajudar a combater as fake news? Vitorino, começa. Olha, a gente já tem até alguns processos de criminalização de disseminação de notícias falsas no Brasil em funcionamento. Na lei eleitoral já tem isso. Se um eleitor compartilha, por exemplo, uma pesquisa falsa, ele pode ser condenado a pagar 50 mil FIRs, que é um belo dinheiro. Então, nós já temos isso e, dentro do meu ponto de vista, é necessário. Mas, assim, é necessário, mas não resolve. Eu concordo, né, com a Natália quando ela fala que a educação é o único caminho. Então, da mesma forma que nós fomos educados lá no passado
é que nós deveríamos deixar os mais velhos falar primeiro, que a gente não deveria colocar o cotovelo em cima da mesa quando fosse para as refeições. A gente tem que educar agora as pessoas a entenderem que a replicação de um conteúdo não verificado pode ser muito nociva a outra pessoa. E até ela mesma. Ela pode, inclusive, às vezes perder o emprego, depende do dano que ela causar, ela pode ter a sua reputação também afetada. Então, eu concordo que eu sou favorável a ter uma criminalização, mas também sou favorável a um processo educativo. Então, não tem problema nenhum um professor de redação lá na sexta, na oitava série, alguma coisa, fazer já redação falando sobre fake news. Então, a gente tem que introduzir esse debate desde, talvez, no ensino fundamental. Um excesso de criminalização, Natália, não pode também cercear a liberdade de expressão? Onde é que está o limite disso aí, né? Porque se nós abrimos possibilidades para criminalizar vários atos relacionados a fake news, nós podemos também estar incorrendo num processo de limitação da liberdade de expressão, não? Sim, e é uma coisa muito difícil da gente encontrar o equilíbrio, Ronaldo. A gente não tem hoje, de acordo com pesquisas da International Fact-Checking Network, nenhum país que tenha sido bem sucedido na criminalização de fake news. A gente tem muitos problemas na Ásia relacionados a isso, e especificamente dentro da nossa legislação, a maioria dos processos que de alguma forma pleiteiam que a gente criminalize ou que a gente faça alguma ação nesse sentido relacionado a fake news poderiam ser encaixados em outros dispositivos do nosso arcabouço jurídico, como calúnia, difamação, como vários outros crimes que já estão previstos no Código Penal e no Código de Processo Penal. Então, eu acho muito perigoso a gente ter uma lei específica para fake news, principalmente porque, e eu acho que talvez vocês concordem comigo, até pelo tom do nosso debate, as pessoas não têm uma ideia consolidada e consensual do que é fake news. Eu posso entender fake news de uma forma, Vitorino entende de outra, você entende de outra. Então, como que a gente legisla sobre algo que a gente não consegue conceituar? Para mim, esse é um problema muito grave e que eu observei enquanto acompanhei a tramitação do PL 2630, que ainda está tramitando e que é o PL das fake news, que era um ponto nevrálgico assim, dentro desse processo de tramitação. Enquanto a gente não tiver muito claro o que a gente está considerando fake news, vai ser muito difícil a gente chegar numa legislação que contemple todos os problemas que a gente tem relacionado à desinformação. Eu acho importante a gente tratar isso como um problema criminal, mas que tem que estar dentro do escopo de investigação das nossas instituições que são capacitadas para isso. Então, a Polícia Federal, a Polícia Civil. A gente precisa investir em inteligência, tanto da polícia quanto da justiça, para que a gente consiga seguir o dinheiro, porque essa é a informação, a desinformação que prejudica, de fato, que é criada para prejudicar o debate e que, de fato, prejudica. A minha mãe pedindo para eu tomar chá de boldo para curar a Covid ou para evitar a Covid não vai prejudicar o debate público, né? Assim, ela não quer me matar, ela não quer me causar nenhum tipo de mal, na verdade ela está preocupada. Então, quando a gente tem dois tipos de desinformadores muito claros, e a gente tem isso no Brasil, eu acho muito perigoso a gente colocar tudo no mesmo balaio e aí fazer uma lei que vai tratar todo mundo igual, né? Então, acho que é muito importante a gente investir em inteligência, porque as redes de desinformação, elas estão formadas, elas custam caro, e se a gente seguir o dinheiro, eu acho que a gente vai ter muito mais êxito nesse tipo de combate do que a gente criar uma lei que se aplique para todo mundo e que, no caso específico do PL 2630, já nasce datada, já tem um monte de problemas ali de conceituação e que eu não acho que seja proveitoso nesse momento. Claro, como o Vitorino falou, para mim, educação é o caminho, sempre vai ser, só que essa é uma solução de médio e longo prazo, né? Então, a gente precisa começar a investir nisso agora. A gente tem experiências bem-sucedidas na Finlândia, por exemplo, a partir do momento que as crianças têm contatos com imagens, que elas conseguem entender o que uma imagem significa, elas já têm
contato com o perigo da desinformação relacionada a imagens ou qualquer coisa desse tipo. Então, eu acho que se a gente não investir nesse processo educativo, desde o ensino mais básico no Brasil, a gente vai demorar muito mais tempo para conseguir chegar numa solução. Para encerrar, uma última questão para você, Vitorino. Você acha que nós estamos chegando num ponto de inflexão? Quer dizer, essa história de fake news na política começou de uns anos para cá. Nós vamos ter eleição ano que vem. Ou você acha que o processo vai ser ainda pior? Qual que é a sua avaliação do momento? A sociedade já está acordando para isso? Ou o processo tende a ser pior ainda no próximo ciclo eleitoral? Não, eu acredito que o processo tende a ser melhor. O processo já foi melhor em comparação, quando você compara 2020 e 2018. 2018 nós tivemos um palco muito maior para disseminação de notícias falsas do que 2020. Mas o que mudou? O que mudou não foi tanto a mudança na lei nem na educação das pessoas. O que mudou foi a dificuldade da disseminação via plataformas. O WhatsApp, que hoje no Brasil é o principal elemento de tráfego da notícia falsa, ele fez algumas políticas que diminuiu a capacidade dessa multiplicação. Não diminuiu em todo, mas diminuiu bastante. Se você for comparar 2020 com 2018, eu fiz campanha nos 2 anos. Então eu fiz campanha presidencial, fiz campanha também municipal na última eleição. O tráfego de notícia falsa, eu posso te falar que foi 90% menor. Então a tendência é que seja menor. E se houver uma modificação na legislação que dê agilidade para remoção de conteúdo publicado anônimo, aí a coisa, aí eu não tenho dúvida que vai melhorar ainda mais, porque hoje o nosso problema está no conteúdo anônimo. Então, quando o conteúdo anônimo é publicado numa rede social, a rede social dá de ombros, porque ela fala que a responsabilidade do conteúdo publicado não é dela, e ela não remove o conteúdo anônimo, e você fica sem defesa, né? Então, apesar de estar claro na Constituição que a liberdade de expressão é assegurada vedado anonimato, as redes sociais se omitem da exclusão do conteúdo anônimo, porque não é uma política dela. Então, a gente só tem... Eu vou te dizer que esse é o último ponto da diminuição no que se dá. O resto é só com o passar do tempo. Mas isso já ajudaria muito. Quero agradecer muito a vocês dois, a Natália Leal, da Agência Lupa, o Marcelo Vitorino, que é professor de marketing político, que nos ajudaram a compreender um pouco as fake news. Agradecer também a você que acompanha o nosso programa. Esse programa já está na nossa página na internet, viu? senado.leg.br/TV. Você pode ir lá baixar e enviar para os seus amigos, né? Quem sabe eles se despertam também para esse processo de educação sobre fake news. Um abraço e até o próximo programa.